Olá, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre com esse conteúdo: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, certo? Não é novidade para vocês, mas a gente vai relembrar esse conteúdo, ok? O que é uma linguagem verbal? É quando você se utiliza, né, ou da escrita, ou você fala, ou você escreve, certo? Uma linguagem verbal. A não verbal é quando você não utiliza nem a fala nem a escrita. Você utiliza o quê? Gestos, mímicas, você utiliza figuras, certo? Imagens. Aí é não verbal. E a mista é quando você faz a mistura da verbal com a não verbal. Isso está muito presente nas tirinhas. O conteúdo é extremamente fácil. Vocês vão compreender. Vamos lá, vamos dar continuidade. A linguagem, gente, antes da gente chegar nos conceitos de linguagem verbal e não verbal, de forma mais aprofundada, vamos rever o que é linguagem? Linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. Isso é linguagem. Linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. Quando eu vou transmitir uma mensagem, eu estou me utilizando da linguagem. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações e etc. Certo? Então, a linguagem, o que é a linguagem? É a minha comunicação. É o meu pensamento, isso é a linguagem, certo? Quais são os tipos de linguagem? A linguagem pode ser verbal e a linguagem pode ser não verbal. A linguagem verbal é quando você se utiliza ou da escrita ou da oralidade. E a não verbal, quando você se utiliza dos gestos, dos sinais, dos sons, das cores, das imagens, dos desenhos, das expressões faciais, certo? Então você está se utilizando da linguagem não verbal. Por exemplo, aqui estão vários exemplos de linguagem verbal, não verbal e mista, tá certo? Proibido estacionar. Proibido os sinais de trânsito, né? E aqui, ó, proibido estacionar, tá certo? Linguagem verbal e não verbal. Cuidado, cerca elétrica. Essa imagem aqui, olha, significa o quê? O quê? Que ali é passagem de cadeirante. Cuidado com o cão bravo, né? Às vezes o cão nem é bravo, é um cachorrinho de nada, né? Mas eles sempre colocam para amedrontar, né? Aqui para colocar para dizer que é silêncio nos hospitais, por exemplo, né? Numa biblioteca. Aviso, não pise na grama. Aqui está trafegando uma pessoa com deficiência visual e aqui é proibido colocar bicicleta, né? Vejam, essas plaquinhas aqui é uma linguagem, tanto linguagem verbal que é a linguagem verbal, né? Aqui, por exemplo, é uma linguagem não verbal, não é fácil? Língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. Assim, tem um caráter social e cultural, sendo usada por uma comunidade específica. Qual é a tua língua? A língua portuguesa. Então, a tua língua é a língua portuguesa. A linguagem é o ato da comunicação, certo? E a fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Eu falo de um jeito, você fala de outro, isso é fala, ok? Que possui uma organização própria de pensamentos, ideias e opiniões. A fala segue as regras gramaticais da língua, mas deixa margem para criatividade e diferenciação na comunicação em função de quem fala. É influenciada pelo contexto, vivências, personalidades e conhecimentos linguísticos do falante, apresentando diversos níveis, desde o mais formal até o informal, né? Informal ou coloquial até o formal, que é o culto, tá certo? Então a fala, ela pode ser a fala é
A fala é uma expressão individual, uma expressão do indivíduo. E ela se diferencia, certo? Eu falo de um jeito, você de outro. Essa fala pode ser ou padrão, de acordo com as normas gramaticais, ou coloquial, que é aquela usada no dia a dia, ela é mais espontânea, tá certo? Ela pode ser também formal ou informal. Formal ou padrão é a mesma coisa. Informal ou do dia a dia ou coloquial é a mesma coisa. Níveis da fala. Quais são os níveis da fala? Formal ou culto, a mesma coisa. Informal, coloquial ou popular. Também pode ser regional, tá certo? Dependendo da região, a pessoa vai falar diferente, né? Vulgar, linguagem técnica ou profissional. O médico, o professor vai falar diferente. Linguagem literária ou artística, que é carregada de emoção e figuras de linguagem. A variação linguística, linguagem coloquial e linguagem culta. Veja, a linguagem coloquial, veja como se um exemplo. Da onde ele vem? A linguagem culta é de onde ele vem. Ok? A linguagem coloquial. Tô aperreado. A linguagem culta. Estou aperreado. Compreenderam? Tô é coloquial. Estou é culto. Certo? Aqui tem um exemplo de uma linguagem num contexto mais informal, né? Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, né? Nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. No Facebook. É escrever exatamente como está falando, né? Não. Escrever exatamente como está falando. Então, isso é uma linguagem informal. A língua, minha gente, você fala de um jeito, mas você vai escrever de outro. Né? Você pode dizer que vai ao Recife, ao Recife como se fosse com RI, né? Ao Recife, como se esse RE tivesse um acento agudo. Ou ao Recife, como se esse RE tivesse um acento circunflexo. Não tem nenhum problema. Mas na hora de escrever, você só pode colocar R maiúsculo, E, C-I-F-E, Recife, ok? Então, a linguagem para falar é de um jeito, a linguagem para escrever é de outro. A linguagem formal e informal. Veja um exemplo. A gente está muito cansado. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. E aí? Como você anda? Nós estamos muito cansados. A gente está muito cansado é informal. Nós estamos muito cansados é formal. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar no hotel já é formal. E aí? Como você anda? Como você anda? Sei, né? Olá, como você está? Então, aqui já é uma linguagem formal. É importante saber diferenciar a linguagem formal da informal para que você não tenha... Para que você saiba que na hora de escrever, né, dependendo do que você vai escrever, você não pode utilizar a linguagem formal. Certo? Você vai ter que utilizar a linguagem formal. Para que, por exemplo, professora? Para uma redação de Enem, por exemplo, você vai ter que utilizar a linguagem formal. Então, é importante você saber disso, tá certo? E a linguagem informal, que é aquela do dia a dia, ela é mais... Ela tem uma gíria. Veja aí que o próprio autor colocou o caramba, né? Caramba é uma gíria. O tô perdido, né? Ele engole o es, né? Do verbo estar, né? Está, ele coloca o tô, né? O tô como se o tô fosse com TO, a escrita fosse com TO e o circunflexo, né? Mas na verdade não é. Estou. Estou, que é uma linguagem formal. Então, é importante saber diferenciar a linguagem formal
da informal para aplicar nos diversos contextos da fala e da comunicação. Mais informação acerca da linguagem formal. Caracteriza-se por ser a linguagem que se obedece à gramática, aos padrões da língua. Então, a linguagem formal ela tem compromisso com os padrões, com as regras gramaticais. E é importante saber disso, porque um dia você vai precisar apenas da linguagem formal. Em algum momento da tua vida, você vai ter que dominar aquela linguagem formal. É uma linguagem organizada e cuidada. Ela deve estar presente onde? Principalmente nas produções. Quando você for dar uma palestra, quando você estiver diante de em algum ambiente ou diante de alguma pessoa em que você não possa utilizar qualquer linguagem, então você tem que saber o que é uma linguagem formal. E a informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral. Ela é muito parecida com a linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É aquela usada no dia a dia, pô, meu, cara, doido, né? É uma linguagem mais livre e espontânea. Entenderam? Então, a diferença entre a formal e a informal é que a formal tem compromisso com as normas gramaticais e a informal não tem esse compromisso. Quando é que eu devo utilizar a linguagem informal? Quando eu estou ali diante de uma... No meu convívio familiar, com meu pai, com a minha mãe, né? Eu posso utilizar aquela... Com o meu namorado, eu posso utilizar aquela linguagem informal. Mas eu estou agora produzindo um texto, uma redação. Que tipo de linguagem eu vou utilizar? A linguagem formal. A linguagem que tem compromisso com as regras gramaticais. Ok? E para finalizar, eu deixei essa atividade para vocês. Vocês devem pesquisar exemplos de linguagem não verbal e registrar no caderno. E depois a gente vai aprofundando nas outras atividades que a gente também vai utilizar o livro didático. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Fiquem bem e até a próxima aula.